Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira traz um título: Deus é tardio em irar-se. Essa expressão, irmãos, Deus é tardio em irar-se, é encontrada primeiramente no livro de Êxodo. Depois, a gente encontra essa mesma expressão no livro de Números também, quando o próprio Deus ali manifesta a sua personalidade, o seu caráter, ele faz valer e traz ao conhecimento a essência da sua pessoa. E ele, quando Moisés pede para com que ele apareça diante dele, e ele começa a falar, Deus compassivo, bondoso, misericordioso, muitos entendem ou entenderam, não sei até então, que aquela expressão era Moisés falando com medo de morrer. E ele gritava, dizendo, reconhecendo quem era Deus, porque ele estava temendo a sua própria vida. Não é isso. Ou seja, esse não é o sentido. Se você for ler Êxodo 34, verso 6, Deus começa a manifestar quem ele é. E nas traduções modernas, na NVT, NVI, BLH, essas bíblias que são na linguagem de hoje, nova versão transformadora, elas falam assim, e Deus passou proclamando. Mas se a sua versão for uma versão Almeida atualizada, confirme comigo o texto que se encontra em Números, capítulo 14, hein? Números, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, capítulo 14 e o verso 18. Olha só o que é que diz aqui o texto. Números 14, verso 18. O verso 17 diz assim: Por favor, Senhor, mostra-me que o teu poder é tão grande quando me declaraste, dizendo: O Senhor é lento em irar-se, cheio de amor, perdoa todo tipo de pecado e rebeldia, contudo não absolve o culpado. Aqui, Moisés estava repetindo o que ele tinha dito lá em Êxodo 34, verso 6. Então, assim, essa expressão é uma expressão clara de que Deus revelou a Moisés a sua personalidade, o seu caráter, dizendo o que ele é, e não Moisés falando com medo de morrer, como alguns até então entenderam diante do que ele tinha visto. Mas não. Deus revelou a sua própria personalidade para Moisés ali. E esse termo, irmãos, foi usado por Jonas, infelizmente, da pior forma possível. Como é que ele, reconhecendo o caráter de Deus, teve tanta tristeza pela misericórdia e a compassividade de Deus para com os ninivitas, de maneira que ele preferiu com que eles fossem mortos, todos fossem destruídos. Inclusive, isso era tão forte na cultura e na mente, na verdade, de alguns judeus, que quando eles estavam sendo punidos por algo, era por causa de um castigo de Deus. Deus não perdoa uma pessoa errada. Deus vai ser punitivo. Olha os amigos de Jó e as suas acusações. Acusavam Jó daquela forma, crendo eles que Deus estava punindo por conta dos seus pecados. Os próprios discípulos, quando viram aquela criança cega de nascença, ele perguntou, né? Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascessem cego? Ou seja, ele está sendo punido por alguma coisa que eles fizeram. Infelizmente, esse conceito veio até hoje. Quando alguém está em alguma doença ou com alguma condição, isso é Deus irado com ele. Deus está marcando ele agora com essa doença, Deus está fazendo. Irmãos, Deus é amor em todo o tempo. A doença, a morte, as aflições, elas vêm como consequência do pecado. A gente tem que saber separar uma coisa da outra. Deus é longânimo para com todos nós, não querendo, diz o texto de Pedro, né, que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus é bondoso sempre, e ele pede aqui, né, no texto de Mateus 10, verso 8, um altruísmo dos seus discípulos, ou seja, vocês curem enfermos, ressuscitem mortos, expulsem demônios. Jesus estava dizendo aquilo ali para todos e comissionou os discípulos para realizar esse mesmo atributo que foi de Deus, né, o dom de cura, para todas as pessoas, porque eles receberam de graça e deveriam estender de graça. Sabe, eu posso estar até errado aqui, mas eu tenho muita dúvida da salvação de Jonas, porque ele termina o seu livro de uma forma iracunda, irada, bem comprometedora diante do caráter de Deus que ele conhecia. Ou seja, ele tinha o conhecimento da pessoa de Deus, mas ele não viveu esse caráter em sua própria pele, de maneira que ele não foi misericordioso. Olha o que é que diz a bem-aventurança. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se ele não foi misericordioso com aquele povo, será que ele alcançou misericórdia diante de Deus? Fica a interrogação. Se ele não foi compassivo com aquele povo, será que ele recebeu compassividade de Deus? Olha a parábola do servo incompassivo, que ele não estendeu o perdão e morreu sem perdão. Não estendeu o auxílio que precisava e perdeu o seu auxílio. Bem, é um parecer que eu tenho e eu posso estar até equivocado. Se você assistir esse vídeo e quiser comentar
aqui embaixo, você pode dizer: Abel, para mim, ele tem uma salvação duvidosa. Abel, para mim, ele se salvou por conta disso e disso. Eu confesso, irmãos, que eu tenho muita dúvida. Uma coisa é certa: Deus, em sua ira, ele ira contra o pecado e não contra o pecador. Ele quer separar o pecado do pecador, para que o pecado seja destruído, mas o pecador seja absolvido. Então Deus é tardio em irar-se, compassivo, bondoso, misericordioso, extremamente amável. Esse é o nosso Deus. E aqui é dito, né? É a expressão que de nariz comprido, ou seja, uma pessoa que tem muita misericórdia, uma pessoa que demonstra paciência, compassividade. Era uma expressão interessante que essa expressão nariz comprido, existia até sentenças na época. Eu lembro que aquela novela do Gênesis, né? Fez menção de que aquela mulher de Potifar, por ter traído ele, teve o seu nariz cortado, marcando naquela situação ali, de acordo com a cultura egípcia. Manassés, quando foi levado para o arrependimento, foi levado pelo nariz. Então, assim, ali demonstrava uma certa punição por algo que ele tinha feito. Deus, em sua essência, é visto de forma diferente. Ele tem um nariz extremamente aguçado, demonstrando, como diz aqui o texto, né? Uma pessoa que tem muita paciência, muita paz e que não fica irado com facilidade. Que eu e você possamos levar em consideração esse termo e que possamos realmente ter a convicção, estenda a graça a todos, porque o amor de Deus foi para com todos, e sendo assim, possamos fazer valer a sua bondade e misericórdia para com todos. Deus abençoe você. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, muito obrigado a Deus pela Tua palavra e nos ajuda a sermos misericordiosos e compassivos com os outros, pois a nós Tu também concedeste essa misericórdia. Perdoa, Pai, nossos pecados, prepara-nos para fazer o Teu trabalho cada dia e ajuda-nos a sermos bondosos com os Teus filhos, assim como Tu és para conosco. Perdoa nossas faltas e nos dá um dia com a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.